ato ontem, subscrito pela senhora Lindoura, mas, na verdade, a mando do senhor Augusto Aras, se equipara a vilipêndio de cadáver. A ação que foi protocolada ontem é um desrespeito a todas as vítimas da pandemia da Covid-19 no Brasil. É lógico, não se pode, como o Joel muito bem disse, não se pode atribuir ao governo todas as mortes. Mas a ausência de medidas preventivas já foi comprovado cientificamente que resultou na morte de centenas de milhares de brasileiros. Ora, o atraso na vacina, que a senhora Lindoura ontem teve o descaramento de dizer que não ocorreu, resultou em pelo menos 120 mil brasileiros mortos, e isso não está sendo dito por mim. Isto é dito por estudos científicos que a CPI apresentou. A senhora Lindoura desconheceu o crime de charlatanismo, quando o Brasil todo viu o senhor Jair Bolsonaro e seus áulicos receituarem cloroquina como medida eficaz contra a Covid. O Brasil todo assistiu o presidente da República ser instado e comunicado de que um esquema de corrupção, de compra de vacinas que não tinham eficiência e que não existiam, de fato, ocorria no Ministério da Saúde, sem que ele tomasse nenhum tipo de providência, caracterizando o crime de prevaricação. Então, o ato da senhora Lindoura a mando do senhor Aras se equipara a um insulto aos mais de 600 mil famílias brasileiras que foram vítimas da pandemia. Diante disso, peticionamos, Gabriela, hoje pela manhã no Supremo Tribunal Federal, além de mim, também subscreve essa petição o senador Omar Aziz e o senador Renan Calheiros, ambos da direção da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, o senador Tasso Gereissati, o senador Humberto Costa, o senador Otto Alencar, entre outros e outras senhores e senhoras senadoras, uma petição em que nós pedimos, primeiro, para que o senhor Augusto Aras seja intimado pessoalmente, ele, e não por testa de ferro, por interposta pessoas, a apresentar o arrazoado sobre o tal arquivamento. Segundo, recorrer do tal arquivamento e pedir para que o Supremo Tribunal Federal indefira, e mais que isso, peça ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, órgão máximo do Ministério Público, porque o Ministério Público não é o senhor Aras. A Constituição de 1988 definiu o Ministério Público como instituição indispensável para a justiça. E, repito, o Ministério Público brasileiro não é o seu Aras. Tem uma instância superior no âmbito do Ministério Público. Essa instância é o Conselho Superior. Que o Conselho Superior do Ministério Público Federal Brasileiro designe um procurador isento para conduzir essa investigação. Terceiro, que seja tocada essa investigação com as providências mínimas que se necessitam para qualquer investigação. Diligências por parte da Polícia Federal e instauração de inquérito. Veja, Gabriela, Sakamoto, Joel, o senhor Aras e a senhora, e a sua testa de ferro, a senhora Lindoura Araújo, fazem o arquivamento sem terem aberto inquérito. Vieram com a balela de procedimentos preliminares para, no final, em uma manifestação que se equipara a uma atuação como cabos eleitorais de Jair Bolsonaro antes da eleição começar, fazer liminarmente o arquivamento. Gabriela, isso subverte o que é o Ministério Público. O Ministério Público é o detentor do indúbio pro società, ou seja, na dúvida, prevalecem os interesses da sociedade. A única coisa que o Ministério Público de Aras Lindoura não cumpre é defender a sociedade, como diz o princípio mais basilar do funcionamento do Ministério Público, conforme reza a Constituição brasileira. Senador, bom dia, Sakamoto aqui. Bom dia. Bem, na leitura, quando a gente lê o texto, né, da subprocuradora Lindoura, a gente vê ela, inclusive, tentando encontrar justificativas para o presidente Jair Bolsonaro ter defendido a cloroquina. As pessoas não se sabia que não funcionava, quando, na verdade, já se sabia há muito tempo que não funcionava, né? Agora, eu queria que o senhor analisasse um pouco qual que é o cálculo que tanto a Lindoura Araújo quanto Augusto Aras fazem, porque um caso como esse pode levar a um processo por prevaricação. Qual que é o cálculo? Eles apostam na eleição de Jair? Eu acredito, Sakamoto, que eles confiam
primeiramente, que serão protegidos por Jair Bolsonaro, porque a atuação deles não é de membros do Ministério Público. Aliás, isso fica patente em toda a gestão de Augusto Aras. A gaveta deles está cheia de arquivamento e eu diria que cheia de sangue, de tantos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Não é de se admirar que há pouco tempo, na reunião de Bolsonaro com os embaixadores, vergonhosamente, o senhor Augusto Aras não tenha feito nenhuma manifestação pública condenando um ataque à democracia e à própria instituição do Ministério Público, conforme foi feito pelo senhor, conforme foi feito pelo presidente da República. Então, em primeiro lugar, a única confiança que eles têm não é na Constituição, nas leis, na sociedade, é em Jair Bolsonaro. E na possibilidade que deve estar sendo dita a eles de Jair Bolsonaro continuar no governo. Não me surpreendo que até futuras tentativas de Jair Bolsonaro de usurpação de poder, de atentar contra a democracia, não só não tenha o silêncio do senhor Aras e da senhora Lindoura, como passe a ter nos próximos meses o compliciamento. Eu acho que este é o pior dos cenários do que é apontado pelo comportamento do procurador-geral e da senhora Lindoura. O comportamento de senador, ambos... Pois não, Joel. Eu entendi muito bem todas as justificativas, acho muito bem embasado esse pedido, realmente a conduta do procurador e da vice realmente é injustificável. Agora, vamos ser sinceros, do ponto de vista prático, já estamos aqui quase nas eleições, é óbvio que não vai ter impeachment, é óbvio que não vai ter inquérito a sério, de jeito nenhum. Está claro que isso não vai acontecer, então por que insistir com isso? Porque nós não podemos aceitar, até em nome do trabalho que fizemos, em nome dos brasileiros, nós não podemos não nos resignar com uma conclusão tão vergonhosa da parte do Ministério Público. Em segundo lugar, porque, Joel, eu tenho muita convicção que terá consequências. Existem ainda instituições funcionando em nosso país, eu tenho muita confiança nisso. O Brasil não é só Augusto Aras, o Brasil, assim como na Alemanha nazista, nos anos 1930, antes da concretização do golpe do Terceiro Reich, se dizia que ainda tinha juízes em Berlim, nós estamos com essa petição demonstrando e apresentando uma crença que ainda temos convicção que existem juízes em Brasília, notadamente o Supremo Tribunal Federal. O senhor Aras, a senhora Lindoura querem cumprir o vergonhoso papel que sempre tem a cumprir, não é direito deles, mas é dever das demais instituições que funcionam nesse país reagir a isso. Sobretudo, nesse momento, o Congresso Nacional, os senadores da República, que inclusive conduziram a investigação no âmbito do Congresso Nacional, e o Supremo Tribunal Federal. Não é aceitável que um pedido de arquivamento vergonhoso como esse seja simplesmente acatado por parte do Supremo Tribunal Federal. É por isso que, na petição, nós estamos ofertando opções ao Supremo Tribunal Federal para indeferir o arquivamento e, no limite, inclusive, pedir a instauração de inquérito por prevaricação em relação à senhora Lindoura e o senhor Aras. E se de fato foi indeferido, senador, qual que é o próximo passo daí? Começa-se, então, uma discussão de impeachment no Congresso, é isso? O impeachment no Congresso é uma hipótese que nós não descartamos, mas nós ainda não estamos, no âmbito dessa petição, trabalhando sobre isso, Joel. É o que nós não descartamos, e eu antecipo aqui, a partir de sua provocação, que nós não deixamos de cogitar essa hipótese e a ser feita não somente por nós. Nós estamos dialogando com juristas para trabalhar essa possibilidade no âmbito do Senado, que, segundo o artigo 52, inciso 1 da Constituição, é o responsável por analisar, entre outras coisas, o impeachment do Procurador-Geral da República. Mas isso não está sendo enfrentado no âmbito dessa petição. No âmbito dessa petição, o que é que nós estamos pedindo para o Supremo Tribunal Federal? Primeiro, que o pedido de arquivamento feito pela senhora Lindoura / Aras não seja aceito. Segundo, que o próprio senhor Aras seja intimado pessoalmente a colocar sua rúbrica, sua assinatura sobre o pedido que tem que fazer. Terceiro, configurado isso, que seja, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, instaurado um inquérito por prevaricação em relação aos senhores, a senhora Lindoura e ao senhor Augusto Aras.